Boa tarde. Uma ótima tarde. Detran divulga novas medidas para garantir mais segurança nas ruas. Demora na espera em fila de transplante gera mais de 4.000 mortes por ano. A nova ferramenta Pix chega para auxiliar nos pagamentos pessoais e profissionais dos cidadãos brasileiros. O aumento no valor dos ingressos para jogos de futebol gera descontentamento entre os torcedores. O musical Matilda, de John Stefaniuk, chega ao Brasil na próxima quarta-feira no Teatro Claro, São Paulo. E para nos ajudar nessa jornada, contamos com os nossos repórteres ao vivo e aqui no estúdio, a editora das nossas redes sociais, Mariana Bonini. Olá, Mariana, bom dia! Bom dia, Júlia, bom dia, Lipe, e bom dia para você que está nos assistindo. Você também pode participar do nosso telejornal comentando nas nossas redes sociais, no Facebook, www.facebook.com/agência de jornalismo e no Instagram, Agência SPM. Começa agora o ESPM no ar. Vocês sabem que São Paulo teve neste ano uma queda de 10% de homicídios e de 2,4% em roubos, mas subiu em 12,9% em estupros? Vamos com a nossa repórter Mel Saliba, que fala agora sobre essa questão diretamente da Vila Mariana. Boa tarde, Mel! Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Lipe. É isso aí, São Paulo registrou nos primeiros 8 meses de 2023, aqui em São Paulo, um aumento de uma movimentação muito significativa nas taxas de violência na capital, enquanto estupros aumentaram, roubos e homicídios caíram. Estupros foi de 7.389 casos para 9.554, já roubos 158.550 para 153.702 e homicídio doloso foi de 1.882 casos para 1.693. Esses dados são fornecidos a cada trimestre pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Mel Saliba para a SPM no ar. Agora é com vocês, de volta para o estúdio. Muito obrigado, Mel. E você já se sentiu inseguro no trânsito? O Detran divulgou um conjunto de medidas para proporcionar aos motoristas, ciclistas, pedestres e passageiros um deslocamento mais tranquilo. Vamos ver agora a reportagem de Bruna Bonato, que vai nos contar sobre essas novas alterações. Você já presenciou algum tipo de violência no trânsito? Sim, comigo. Estouraram o vidro aqui lateral, enfiaram a mão aqui e me roubaram o celular. Já, bastante, nesses quase 4 anos aí, bastante briga de trânsito, nunca de chegar de ver, chegar à morte, algum tipo de violência assim, mais física, sim, física, verbal. Para resolver esses problemas, no último dia 15 de setembro, o Detran anunciou um pacote de ações para um trânsito mais seguro, além de medidas educativas. O pacote prevê uma campanha publicitária e ações educativas para a Semana Nacional de Trânsito, a reativação do Observatório Estadual de Trânsito, que coleta dados de tráfego, e um programa de educação para o trânsito nas escolas municipais. A intensificação da prevenção e redução de acidentes de trânsito causados pelo consumo de bebida alcoólica na direção, a ampliação do programa Respeito à Vida e a assinatura de uma portaria que fala sobre as obrigatoriedades de realização das provas eletrônicas para a obtenção da CNH. A proposta, então, é principalmente conscientizar a população a agir com mais segurança no trânsito. Essas práticas fazem parte de um planejamento estratégico entre os anos de 2023 e 2030 e responde à principal diretriz do órgão, a proteção à vida. O combate à violência no trânsito é um dos principais focos dessas medidas. Geralmente, as causas desse problema vão desde a falta de infraestrutura nas vias até a impunidade daqueles que não cumprem com as leis de trânsito, como dirigir sob efeito de álcool e drogas, conduzir em alta velocidade, não usar o cinto de segurança e usar o celular enquanto dirige. Para essa engenheira de tráfego que trabalhou 30 anos na CT e hoje coordena a divisão de trânsito do Instituto de Engenharia, essas atitudes são importantes. Todas as medidas focadas na questão comportamental são fundamentais hoje em dia, porque a grande maioria dos problemas que ocorrem no trânsito, seja com acidentes que hoje são considerados sinistros, seja com infrações, tem a ver com comportamento humano. Então, tudo que você faz em relação a melhorar o comportamento e permitir que haja um comportamento, vamos dizer, focado na segurança, ele vai ser bem-vindo. E falando sobre a segurança no trânsito, vale lembrar que o final de semana promete ser agitado com a chegada do feriado na quinta-feira.
E para quem quer curtir o feriadão, é importante se atentar também às mudanças de clima. A semana vai seguir com a temperatura mais estável, com máxima de 25 graus na terça-feira e de 27 graus na quarta, e grandes chances de chuva. A boa notícia é que no final de semana essa temperatura sobe e pode chegar aos 30 graus com um clima um pouco mais seco. O tempo pode dar uma esfriada na sexta-feira, apresentando máxima de 25, mas volta a atingir alta temperatura no sábado, que se mantém durante o restante do final de semana. E já que estamos falando de clima, não podemos deixar de lembrar dessa mudança repentina. Uma hora é frio, na outra é calor e a gente fica sem saber o que fazer. Mesmo no inverno, o mês de setembro foi marcado por grandes ondas de calor e pegou muita gente de surpresa. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o ano de 2023 teve o mês de setembro mais quente dos últimos 80 anos. Mas de um dia para o outro, os ventiladores deram lugar aos guarda-chuvas, já que nessa primeira semana de outubro, o frio deu as caras pela cidade de São Paulo. Nesse vai e vem de sol e chuva, é importante darmos mais atenção aos cuidados com a nossa saúde. Por isso, beba água com frequência, umidifique o ambiente sempre que possível e fique atento à sua alimentação. Chegou outubro e é a hora de falarmos sobre a campanha Outubro Rosa, muito importante para a prevenção do câncer de mama. Aqui em São Paulo, a Prefeitura já declarou considerar o câncer de mama um grave problema de saúde pública. E por isso, existe uma série de ações voltadas para a conscientização, diagnóstico e tratamento da doença. Detectar o câncer de mama na fase inicial pode não ser uma tarefa fácil. E justamente por isso, é preciso conhecer os sinais de alerta, que levarão à busca de tratamento quanto antes. Nossa repórter Alice Sente conta mais sobre o assunto. Boa tarde, Alice. Boa tarde, Lipe. Boa tarde, Júlia. Hoje eu estou aqui na UBS da Vila Mariana e eu vim falar para vocês realmente sobre o câncer de mama. Chegou outubro e a gente tem que bater nessa tecla, né? Aqui no Brasil, o câncer de mama ele é o segundo mais incidente entre as mulheres. O Instituto do Câncer estima que 73.610 novos casos acometam as mulheres no triênio de 2023 a 2025. Grande parte dos tumores de mama podem ser descobertos através do autoexame, no dia a dia mesmo. Então, por isso, é importante que a gente conheça os sinais de alerta, como vermelhidão, retração das mamas, alterações nos mamilos, caroços nas axilas, nos seios e no pescoço. E também a presença de um líquido anormal saindo pelos mamilos. Então, caso você perceba algum desses sinais, você pode procurar a UBS mais próxima, porque os atendimentos tanto de diagnóstico quanto de tratamento para o câncer de mama são oferecidos de forma gratuita pelo SUS. Alice Sente para esse PM no ar. De volta com vocês aí no estúdio. Obrigado, Alice. E falando agora sobre o dia 10 de outubro, data em que é comemorado o Dia Mundial da Saúde Mental, a data foi criada pela Federação Mundial da Saúde Mental e propõe que as pessoas se mobilizem através de ações e palestras que discutem e chamam a atenção para o assunto. Todos os anos, a Organização Mundial da Saúde define um tema para a data e o escolhido para 2023 foi a saúde mental é um direito humano universal. Esse é um tópico muito presente na vida dos brasileiros. Segundo a OMS, só no Brasil há mais de 19 milhões de pessoas que sofrem com transtornos mentais. Seguindo na área da saúde, você sabia que o Brasil é o segundo maior país em transplante de órgãos? E que mesmo com esse status, perdemos mais de 4.000 pacientes por ano, só pelo tempo de espera na fila? Acompanhe mais desse cenário na reportagem de Mel Saliba. Benício tem 9 anos. Natural de Santos, ele foi diagnosticado com cardiopatia e em 2021 entrou na lista de espera por um novo coração. 2 anos e meio depois, a vida lhe deu uma segunda chance. Eu dormi às 10 horas e 1 hora da manhã falaram que o meu coração chegou. Eu não tinha acreditado. Aí quando ele falou pra gente entrar na sala de cirurgia. Benício recebeu um novo coração no primeiro semestre de 2023, quando o Brasil bateu o recorde de 1.900 doadores de órgãos. 2.900 dessas doações foram de rim, 1.100 de fígado, 206 de coração e as outras 98 foram distribuídas entre pâncreas, rim e pulmão. A Adriele é um exemplo de receptora de pulmão, diagnosticada com a mesma doença genética da prima e da irmã que não resistiram. Ela acreditava que teria o mesmo fim. A expectativa do transplante me trouxe esperança, sim, muita esperança, para que eu não tivesse o mesmo fim e prognóstico da minha irmã e da minha prima irmã, né?
Mas foi difícil, muito difícil, até essa caminhada até o transplante, né? Porque a doença progrediu muito e eu fiquei muito debilitada. Inclusive, os meus médicos não acreditavam que eu aguentaria esperar esse período. Mas, graças a Deus, primeiramente, eu estou aqui contando essa história para vocês. Ainda assim, hoje o número de pacientes que aguardam por um transplante no Brasil chega a 65 mil pessoas, sem contar o aumento exponencial de mortes ainda na lista de espera. Em 2019, foram 2.500 óbitos, já em 2021, foram 4.200 mortes. As filas, elas não são mais filas, elas são listas de pacientes que aguardam transplante. Por que é importante colocar isso? Porque não é por ordem de chegada que você vai ser transplantado. Então, não é uma fila propriamente dita. O que acontece é que, dependendo do órgão, você vai ter mais pessoas necessitando daquele órgão ou menos doentes precisando daquela situação. Se você quer doar e não sabe como fazer, preste atenção. Para a doação de órgãos intervivos, o doador deve ser maior de idade e o histórico de saúde avaliado por um médico. É o caso de Domingas, que doou parte do fígado para o filho. Como eu sou a mãe, só precisaria ser compatível e estar saudável. Aí a gente tem que passar por um processo da psicóloga, da dentista, tem que verificar tudo direitinho. Aí a psicóloga que determina, né, se a gente vai, porque se ela perceber que você está sendo coagida a doar, ela não lhe passa. Entende? Aí a gente tem que passar 2 consultas com a psicóloga para ela autorizar se é por livre e espontânea vontade ou se você está sendo coagido. No caso do processo pós-vida, o doador precisa apenas comunicar à família. Para o coordenador da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, o trabalho é cruzar as informações dos pacientes e dos doadores. Esses dados são enviados para a central de transplante de cada estado brasileiro, tem uma central de transplante. Essa central tem um sistema, um software, que recebe essas informações como idade, o peso, a altura, o tipo sanguíneo, as doenças pré-existentes, todos os dados clínicos dessa pessoa. O software desta central de transplante faz o cruzamento de informações e o software que traz a lista das pessoas que são compatíveis com aquele doador. E aí a equipe médica de cada receptor, potencial receptor, é acionada. Segundo o Ministério da Saúde, nos primeiros 6 meses deste ano foram realizados mais de 16% de transplantes do que o feito no mesmo período nos últimos 10 anos. Graças à minha mãe que me doou o fígado, eu dizia que eu não carecia ter medo de ser um doador de órgãos, porque é muito bom a salvar uma vida. Ai, que reportagem mais linda! E agora a gente vai com a Mariana Bonini para saber o que os nossos telespectadores estão dizendo em nossas redes sociais. Boa tarde, Mariana. O que você conta pra gente? Boa tarde. Bom, por aqui a galera tá comentando muito sobre a segurança no trânsito. A Adriana Neves comentou, muito complicada a situação de segurança no trânsito. E a gente vê que realmente a violência no trânsito tá cada vez aumentando. A Ana Paola comentou, é necessário falar sobre a doação de órgãos. Não sabemos se um dia vamos precisar, então doem. Realmente a reportagem trouxe pra gente mostrando a importância de ser um doador. Aqui também temos comentários sobre a terrível mudanças drásticas nas temperaturas. Foi esse o comentário de Juliana Ferrer, que aqui a gente vê, como a gente viu falando sobre o tempo. Obrigado, Mariana. Vamos lembrar o pessoal de casa que se você também quiser participar do SPM no ar, é só deixar sua pergunta ou comentário no Facebook ou no Instagram da Agência de Jornalismo da SPM. E no próximo bloco, vamos falar sobre futebol, atletismo e economia. Já pensou em andar pelo bairro da Liberdade sem ter que se preocupar com carros passando? No próximo bloco você fica sabendo disso e muito mais. A gente volta já já, não saia daí.